Você já reparou como o relato do Natal é diferente em cada um dos evangelhos? O motivo disso vai mostrar qual é o propósito de cada um deles. Quando eu comecei a ler os evangelhos, ou melhor, a Bíblia, né? Eu comecei pelo Novo Testamento e fui logo para Mateus. Eu li Mateus, aí a hora que chegou em Marcos eu falei, mas Marcos é parecido com Mateus, né? E pulei para Lucas. E comecei a ler Lucas, mas é parecido com Mateus também, né? E pulei para João. Mas isso foi só aquela preguiça de adolescente. O bom é que eu li todo o Novo Testamento. Mas não, a gente às vezes se pergunta, poxa, por que 4 evangelhos, sendo que os 3 primeiros são tão parecidos? Entre aspas, viu? Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como sinóticos. Eles são parecidos, mas não são iguais. E é interessante que o modo como cada um deles relata o Natal mostra bem o propósito de cada um deles. Por exemplo, Mateus, segundo os estudiosos, foi escrito mais para os judeus e procurava mostrar Jesus como rei, como Messias prometido. Então ele enfatiza a genealogia de Jesus até Abraão, por exemplo. E só ele fala a respeito dos magos do Oriente que vieram prestar, né, aquelas ofertas para ele, que a gente tanto vê nos natais por aí. Fala dos ciúmes de Herodes, daquela matança das crianças. E, de certa maneira, Mateus então quer mostrar que ele foi reconhecido como rei, até mesmo por pessoas de reinos tão distantes, né? Marcos é interessante porque ele nem sequer fala do Natal. Ele já começa direto no batismo de Jesus e seu ministério. E os estudiosos dizem que ele escreveu para um público mais romano, que valorizava muito a questão da eficiência. Por isso mesmo é um evangelho muito dinâmico, muito mais rápido, né? E o evangelho de João, que talvez seja até um dos mais conhecidos, ele não relata historicamente o Natal, mas ele é quem mais fala do sentido do Natal, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele pega o conceito de logos, que é traduzido por verbo, né? Que era um conceito forte na filosofia grega, e ele usa esse termo para dizer, olha, o logos se fez carne. E Lucas, que é o objetivo aqui do nosso canal. Lucas é o evangelho que teria sido escrito mais para os gregos, as pessoas que valorizavam muito a questão das humanidades, das artes. E por causa disso, Lucas vai enfatizar realmente essa beleza do evangelho e essa humanidade dele. Então daí é muito interessante porque enquanto Marcos nem relata o Natal, Lucas começa falando sobre os pais de João Batista, ou seja, aquele profeta que viria preparar o caminho do Messias. Ele começa falando dos pais deles, né? Zacarias, que era um sacerdote, Isabel, sua esposa, os dois já velhinhos, muito bons, muito esperançosos, humildes, mas que carregavam assim aquela frustração de nunca terem tido um filho. E acabam sendo contemplados com 2 mensagens maravilhosas. Uma de que seriam pais, mesmo na velhice. E outra que ele viria preparar o caminho do Messias. Então é uma grande alegria, é realmente um relato muito bonito, eu diria até muito tocante, né? Muito bonito mesmo. E daí depois ele fala sobre a experiência de Maria, aquela jovenzinha, adolescente, que recebe também o anúncio do anjo de que ela seria a mãe do Salvador. E aquilo enche ela de muita alegria, mesmo ela não entendendo muito bem, mas ela confia e diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E daí é muito bonito porque Lucas une no seu evangelho essas 2 mães. Então começa com essa maternidade de uma maneira muito bonita. Ele conta que as 2 eram parentes. E Isabel, que seria a mãe de João Batista, ela já estava com a gravidez mais avançada, havia se retirado para as montanhas. E Maria vai até ela
E é bonito porque você encontra só no Evangelho de Lucas esse encontro entre as duas. E é muito bonito porque você pode até olhar de uma maneira geral, é como se encontrasse ali o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento sendo representado pela mãe de João Batista, Isabel, já velha, daquela de que ninguém mais esperava nada, daquela que já estava velha para ter um filho, está ali, ela grávida. E daí chega Maria, que a gente pode até representar como Novo Testamento, daquela de quem ainda não se esperava nada, ela já está grávida pela obra do Espírito Santo. E ali é um momento de grande alegria, porque até o feto que já está, né, na barriga de Isabel estremece, ela fica muito alegre de receber a mãe do Salvador, e ali Maria faz um cântico muito bonito, né? Lucas constrói esse cântico de uma maneira a mostrar justamente o que significa o Evangelho, que é que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembra desse versículo? Maria começa falando justamente o quanto ela se alegra em Deus, seu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. E por isso, sim, desde então ela seria bem-aventurada entre todas as nações. Mas depois ela começa a falar justamente que o que está acontecendo ali é que Deus está resistindo aos soberbos e dando graça aos humildes. E há um longo trecho que mostra isso, que é uma coisa muito dos profetas, muito bíblica, né? Deus, ele tem essa preferência, sim, pela humildade, e ninguém pode ser soberbo diante dele. Mas aí ela não fica só nela mesma, ou em Isabel, mas ela começa a lembrar de que tudo aquilo que estava acontecendo era o cumprimento das promessas feitas lá a Abraão, o pai, né, do povo judeu, assim como as promessas feitas a Davi. E ela entende ali junto com Isabel que elas estão fazendo parte de uma maneira muito especial desse momento tão grande, tão bonito. E tudo isso Lucas nos conta assim com muita beleza, com muita poesia, e realmente ele introduz o seu evangelho, né, mostrando essa questão da humildade, da piedade, da beleza. E é muito bom porque o evangelho é isso também. Então, convido você a continuar aqui no nosso canal e ouvir as próximas dicas que a gente vai dar, do que a gente vai falar a respeito desse livro, porque com certeza isso continua sendo muito belo e piedoso e edificante para todos nós. Então, curta aí o vídeo, se inscreva no canal, você vai ver aí também os links para adquirir o livro, onde a gente explica bem mais cada uma dessas partes, mas não deixe de assistir o próximo vídeo, que nós vamos falar também sobre o Natal especificamente, tá bom? Até lá!